Olá, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Amigo nos envolva a todos, para que mais uma vez possamos juntos buscar as luzes do Evangelho e que essas luzes possam aclarar as sombras que porventura possam existir em nós, possibilitando-nos a compreensão com a clareza que o Evangelho de Jesus traz, nos tocando a alma, o coração e assim nos melhorando gradualmente na senda evolutiva da luz do Criador. E respirando profunda e suavemente, vamos elevando os nossos melhores sentimentos e pensamentos ao Pai Celestial, nosso Pai de amor supremo. Ao Divino Mestre Jesus, de amor e misericórdia infinitos. Permita-nos, Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, orientando-nos, esclarecendo-nos e auxiliando-nos na compreensão dos teus santos ensinamentos, dando-nos amparo e proteção. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a Tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a Tua lei. Assim te rogamos, amado Mestre, que nos abençoe e fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Nos itens 8, 9 e 10, não ir aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos após lhes ter dado estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, e diantes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares aonde fordes, proclamai que o reino dos céus está próximo. Está em Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que sua visão não está circunscrita ao povo judeu, mas que abarca toda a humanidade. Portanto, se diz a seus apóstolos para não se dirigirem aos pagãos. Não é por desdém pela conversão destes, o que seria de pouca caridade, mas porque os judeus, que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e dos profetas, a receber sua palavra. Entre os pagãos, faltando a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não eram esclarecidos o bastante para uma tarefa tão pesada. É por isso que ele disse: ide às ovelhas desgarradas de Israel, isto é, ide semear num terreno já cultivado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, é no centro mesmo do paganismo que os apóstolos foram plantar sua cruz. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo, incrédulos sistemáticos, zombadores obstinados e adversários interesseiros são, para os propagadores, o mesmo que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, os espíritas buscam os prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz, entre as quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande.
sem perder seu tempo com aquelas que se recusam a ver e a ouvir, e tanto mais resistem por orgulho. Quanto mais se atribui valor à conversão, é preferível abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente a um único que se compraz na escuridão. Por isso, seria aumentar em grande proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar tranquilo os que se negam a ver não é indiferença, mas boa política. Chegará a vez deles, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa ininterruptamente, repetida ao seu redor. Então acreditarão estar aceitando a ideia voluntariamente e por si mesmo, e não sobre a pressão de um indivíduo. E depois, assim como ocorre com as ideias, ocorre com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, e se não for num terreno preparado, por isso é preferível esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, pelo temor de abortar as outras ao pressioná-las muito. No tempo de Jesus e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos das cercanias. Hoje, as ideias universalizam-se e espiritualizam-se. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, pois para ela não existem barreiras. Tem seu foco em toda parte, pois todos os homens são irmãos. Também os gentios não são mais um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate, mas com o poder da ideia. Que assim seja. Queridos irmãos, quando Jesus dizia não ide aos gentios, ele não limitava ou discriminava os povos, pois Jesus era e sempre será o modelo e a manifestação divina do amor e da caridade. Não estava ele tirando a oportunidade dos gentios, que eram os pagãos, não religiosos. Ele se referia aos judeus, porque os judeus já tinham o conhecimento do Deus único, estavam preparados intelectualmente e moralmente para receber o Evangelho. Os gentios não. O trabalho com os gentios ainda estava todo por fazer. Ainda era um terreno desértico. Não era fértil e qualquer conhecimento que pudesse ser ali colocado seria desperdiçado naquele momento. Mas sim, a transformação, o esclarecimento deles viria no tempo oportuno. Dessa forma, podemos trazer essa compreensão aos nossos dias, pois muitos são os corações que nos dias atuais não estão abertos para a verdade que a doutrina espírita nos traz, sendo os incrédulos, sistemáticos, que só acreditam na matéria, que ainda querem ficar na obscuridade. Portanto, a luz do Evangelho não lhes interessa no momento. Os gentios de hoje já não são mais um povo, mas uma ideia que encontramos propagada, disseminada em todo o mundo. Mas a grande certeza é que a verdade vai pouco a pouco acabando com a obscuridade e, ao tempo certo, trará luz em forma de ideias esclarecedoras e incontestáveis. Vamos à nossa prece final, que possamos fechar nossos olhos físicos
E com os olhos da alma e corações abertos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus em profunda gratidão por esse momento de prece e reflexão. Agradecemos pelas bênçãos recebidas e pelo teu infinito amor em nossas vidas. Mestre Jesus, rogamos que permita que teus mensageiros visitem também nossos lares nesse momento, higienizando cada canto e cada fresta, deixando em todos os ambientes as vibrações harmoniosas de teu profundo amor, que nos equilibrará mental, espiritual e fisicamente. Rogamos que essas boas energias também possam ser levadas aos nossos irmãos em sofrimento e a tribulações, tanto encarnados quanto desencarnados. Livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, para que tenhamos força para lutarmos as batalhas da vida, fé para vencermos as nossas fragilidades, ânimo para jamais desistirmos, esperança para que tudo dê certo, e vosso amor para estarmos sempre fazendo o melhor que há em nós. Se conosco, Pai amado, hoje e por todo sempre, e que assim seja.